Fala, amigas e amigos do Flamília da Nação, muito bom dia. Bom, pra mim agora é bom dia, tô gravando esse vídeo de manhã cedinho, ó, são aqui agora 6 horas da manhã. Não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo. Tá, pessoal? Enfim, vamos aguardar notícias muito boas hoje, porque as notícias de ontem não foram tão boas, tirando o fato de que o Flamengo, o sub-20 do Flamengo, não foi o Flamengo profissional, venceu por 5-1 a equipe profissional do Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, vice-campeão da Bundesliga, e era o atual, não é mais o atual, porque o Bayern ganhou na temporada passada, mas na penúltima temporada o Bayer Leverkusen ganhou o título da Bundesliga, acabando com uma hegemonia de 10 anos seguidos sendo o Bayern de Munique, né? Então, é assim um grande time, é assim motivo de comemorar bastante. Cara, repercussão mundial, né? A gente viu aí é, páginas como a 463, que tem mais de 60 milhões de seguidores postando essa vitória do Flamengo. Então, cara, sim, teve uma repercussão mundial, assim, essa vitória. Todos na Alemanha viram o Flamengo sub-20 ganhando de 5 do Bayer Leverkusen. Então, cara, é um motivo sim de se alegrar. E a gente viu, quem viu, acompanhou o jogo os 90 minutos. A gente viu o Vinha jogando 30 minutos super bem. Quando era acionado no ataque, fazendo a parte com passe muito boa. Quando era acionado na defesa, cara, uma excelente defesa, né, ali do Matias Vinha. Então, cara, não vejo muito mais a necessidade de jogar com Varela, né? Claro que o Matias Vinha talvez não esteja pronto de jogar 90 minutos, mas com a ausência do Alexandro e do Ayrton Lucas, dá sim para colocar pelo menos por um tempinho, por 45 minutos, o Matias Vinha na lateral esquerda, que já vai quebrar um galho, porque a gente viu no último jogo contra o Santos que o Flamengo sofreu com essa lateral esquerda, o Varela muito torto ali, muito deficiente, assim, claro que não é culpa dele, ele tava jogando numa posição que não era dele, mas, cara, enfim, foi um problema um pouco aquela lateral esquerda ali, né? Enfim, continuando no assunto base do Flamengo, né? é, Teve show ontem do Matheus Gonçalves em campo. Cara, o que esse maluco, ó, o que esse menino joga é brincadeira, cara. Eu não entendo como o Flamengo queria dar de graça praticamente pro Cruzeiro. É um time que tá disputando a liderança com o Flamengo. Cara, o que esse menino joga é brincadeira. Ele bagunçou ontem, fez de tudo contra o Bayer Leverkusen, fez chover ontem, mas um dos temas desse vídeo é que parece que ele está insatisfeito, né, cara? E ele tem o total direito de estar insatisfeito, porque o que o Felipe Luiz faz com ele é uma sacanagem, né? Claro que a gente não sabe os bastidores, como ele treina, mas ele já falou uma vez que ele é um dos que mais treina no Flamengo. E ele não ia falar isso numa entrevista a esmo, assim, porque ele usou dados, assim como o Felipe Luiz falou na coletiva do Pedro, ele falou que é um dos que mais tem dados de GPS, por exemplo. E ele não é maluco de falar isso numa entrevista assim, onde todo mundo, os assessores do clube estão ali em volta. Ele não ia falar isso se fosse mentira, né? Porque aí o Felipe Luiz, qualquer um poderia desmentir ele ali mesmo, numa coletiva. Depois, então, cara, se em treinamento importa muito pro Felipe Luiz escalar alguém, o menino tá treinando bem no profissional. E quando chega a hora do jogo, o Felipe Luiz não coloca ele, é teima. Já é teimosia do Felipe Luiz, tem algo aí contra o garoto, né? E ele tá bastante insatisfeito, né? À toa que os empresários dele toda hora chegam alguma proposta pro Flamengo de fora, seja do futebol brasileiro ou do futebol de fora, dele querendo sair, né? A informação que temos agora é que o Olympiacos da Grécia, o time do nosso Rodinei, nosso não, era nosso Rodinei, tá interessado nele. Depois de ontem, muita gente vai estar interessada nele, né? E eu não duvido que a diretoria libere ele. E o que o cara tá fazendo nesses últimos 3 jogos que ele pediu para jogar no Sub-20 é brincadeira. E, enfim,
A gente tem essa impressão que ele tá satisfeito por muitas coisas, né? A gente tem informações que o pai dele tá muito bolado, assim, pode-se dizer, com o Felipe Luiz, né? Que o Felipe Luiz já teve uma coletiva que criticou, assim, o Matheus Gonçalves, né? Eu não lembro muito bem as palavras que ele usou, por isso que eu não vou comentar muito esse assunto, que eu posso estar cometendo algum engano aqui, mas sim, ele criticou, sim. E ontem, após a vitória contra o Bayer Leverkusen, vou mostrar aqui na tela para vocês, ó. O Flamengo postou a arte da vitória de 5-1 e ele comentou: "Não dá para entender, não apareço mais em nada. Que loucura, mas vamos para cima, seguimos." Ele comentou isso daí, claro, ele apagou o comentário depois, e aí ele comentou depois só um "vamos juntos, seguimos por mais", algo assim. Mas ele comentou isso aí, rapidamente ele apagou, né. E, cara, isso é algo que a gente não vai criticar o menino aqui, é claro, é só um menino, tem 19 anos, né, tem muita o que evoluir ainda, e ele tá muito bolado, né, cara, ele tá muito triste por não jogar, no profissional, né, claro, e não colocarem ele foi o craque do jogo, ele recebeu o troféuzinho do craque do jogo, esse jogo foi um jogo bem legal, a Gávea estava toda, enfeitada de cartazes e o escudo do Leverkusen, a pré-temporada escrita do Bayer Leverkusen, esquenta, né, escrito, Bayer Leverkusen X Rio de Janeiro, X Flamengo. Tava muito legal a Gávea ontem, né, cara. O nosso repórter Davi aí foi, um grande abraço aí, Davi. E, cara, tava muito maneiro ontem a Gávea. E teve até troféuzinho de melhor jogador em campo e ele ganhou. Foi o destaque do jogo, lógico. Fez um gol, bola na trave, deu assistência, deu chute para o gol e foi o gol contra, né? Então pode dizer que ele fez 2 gols. Vai, 2 gols e uma assistência pro Matheus Gonçalves. Caneta, chapéu, elástico, bola no travessão. Cara, fez chover. E recebeu o craque em campo. E aí na arte, vou colocar aqui de novo para vocês. Essa foi a arte da vitória do Flamengo, né, 5-1, aí que tem o Lohan e os outros dois meninos da base, né, esse que tá mais no centro foi o que fez o último gol de cavadinha, né, e ele não apareceu nessa arte, aí ele comentou isso daí e depois retirou rapidamente. Se você for lá, você não vai ver mais esse comentário, mas deu tempo do pessoal tirar print, né, e aí a gente conseguiu tirar print, então, cara, dá pra saber que ele tá insatisfeito, dá pra gente ter uma ideia, assim, que ele sim tá insatisfeito, né. É claro que ele é flamenguista, ele já falou isso, que ele ama o Flamengo, tá no Flamengo desde os 12 anos. E, cara, o Felipe Luiz tem que dar mais oportunidades pra ele, porque senão a gente vai prender um grande jogador. Escuta o que eu tô falando, um grande jogador. O menino é muito bom, gente. A gente não pode deixar escapar esse menino assim pra outros clubes e muito menos pra um rival aqui do Flamengo, que vai jogar contra o Flamengo, que vai disputar título contra o Flamengo. Enfim, saindo mais agora do assunto Matheus Gonçalves, indo para outro menino da base que já atua há um tempinho já no profissional, Wesley. Wesley, segundo o jornalista Fabrício Romano, um dos mais renomeados aí, um jornalista de nome, vendido para Roma. Flamengo aceitou a proposta de 25 milhões de euros fixos pelo jogador e mais 5 milhões de bônus, né? Se ele atingir algumas metas, aí vai ter mais esses 5 milhões de bônus. Mas muito antes do Super Mundial estava se falando em valores de 45 milhões de euros. Aí depois esse valor caiu para 30. Agora o Flamengo aceita uma proposta de 25 milhões. Né? Cara, tem muita história errada aí. Né? Claro que 25 milhões é um valor muito grande. Um exemplo a vocês é que o John Arias do Fluminense foi vendido por 17 milhões de euros para o Wolverhampton. Claro que é um jogador mais jovem, mas a gente está falando de um jogador que pegou a seleção do time da FIFA, né? Mais jovem não, desculpa, mas um pouco mais velho, né? O John Arias é um jogador um pouco mais velho que o Wesley, mas é um jogador que pegou a seleção da FIFA, né, cara? Foi seleção do Super Mundial. Enfim, é um valor muito grande, né? É o mesmo valor que o Flamengo vendeu o Gerson e ainda tem talvez 5 milhões em bônus. O jogador já tem tudo acertado com a Roma, né? Base salarial, tempo de contrato. O técnico é apaixonado pelo jogador,
né? A gente já vem falando isso há um tempinho, que a Roma sim vai mandar proposta, vai mandar uma proposta alta. Por isso que se o Flamengo insistir mais um pouquinho, a Roma leva ele por 30 milhões de euros, cara. Eu acho que o Flamengo aceitou muito rápido essa proposta. Acho que talvez dava para segurar um pouquinho mais o jogador. Enfim, e muito provavelmente o jogador vai fazer sua última partida amanhã contra o Fluminense no Fla-Flu, né? Muito provavelmente vai ser a última partida do nosso craque da lateral direita, um dos melhores da posição no Brasil, né? Enfim, o elenco do Flamengo, gente, a gente pega, assim, desde que o Felipe Luiz chegou, o elenco do Flamengo tá ficando cada vez mais fraco. Pegando em base desde que essa gestão assumiu, ó, o elenco do Flamengo tá cada vez mais fraco. Essa é uma imagem um pouco antiga, ó. Então, essa do Matheus Gonçalves, claro que foi cancelada, né? Que ele ainda não foi pro Cruzeiro. Mas a gente vê que Gerson foi pro Zenit, Wesley provavelmente vai para Roma, Fabrício Bruno pro Cruzeiro, Gabigol pro Cruzeiro, Matheus Gonçalves não vai mais para o Cruzeiro, Alcaraz pro Everton, Davi Luiz pro Fortaleza e Carlinhos pro Vitória. Essas são as saídas só em 2025 que o Flamengo teve. Se a gente foram 7 saídas, e se a gente for contar as chegadas, teve Danilo, Jorginho, Juninho e mais quem? Danilo, Jorginho e só. Só foi isso, as chegadas do Flamengo, Danilo, Jorginho e Juninho. O Flamengo contratou só esses 3 jogadores e perdeu jogadores importantíssimos. Então, cara, a gente vai chegar em um momento agora, essa é uma parte da temporada, que o Flamengo só tem jogo quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, até dezembro. O Flamengo tem no máximo um jogo a cada 5 dias. A cada mês o Flamengo tem 10 jogos. Então, é uma parte da temporada que o Flamengo precisa de jogadores fortes fisicamente e jogadores que tem muita qualidade. Que se não é bom, forte fisicamente, tem que entrar para resolver. Se a gente for pegar cada jogador do elenco, um jogador do elenco não consegue jogar um mês inteiro. Né? São muito poucos e o Flamengo tá vendendo esses jogadores que são poucos. Gerson conseguia jogar muitas partidas seguidas, o Wesley era um jogador que conseguia jogar muitas partidas seguidas. O elenco do Flamengo tá cada vez ficando mais fraco. E a gente não vê chegando nenhuma contratação. A gente talvez tenha agora o Carrascal, que finalmente o Dinamo Moscou aceitou a oferta, deve chegar agora nesse final de semana. A gente vai analisar posição, a gente agora não tem um lateral direito, só tem apenas o Varela. Aí zagueiros, a gente tem apenas Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, são os 3 zagueiros confiáveis de alto nível que o Flamengo tem. Danilo não consegue fazer tantas partidas, por conta da sua condição física, da sua idade mais avançada. Alexandro, que é um lateral esquerdo ótimo, mas não consegue fazer tantas partidas, já teve, talvez tenha sido o jogador do Flamengo que teve mais lesões no ano de 2025, né? Eu lembro do Alexandro saindo várias vezes de campo por lesão, sentindo várias vezes. O Ayrton Lucas, que tá querendo sair do Flamengo, que já não vai ter mais espaço, agora que o Matias Vinha tá voltando. O meio campo do Flamengo é o que mais tá ficando fraco. A gente tem o Jorginho, que é um jogador que não tem um histórico muito alto de lesão, mas nunca jogou no futebol brasileiro também, né? Nunca sabe como foi o calendário daqui, como é o calendário daqui. A gente tem o Pulgar que tá lesionado, a gente perdeu o Gerson. Dela Cruz, que não quero comentar aqui, porque eu não quero me alterar, né? Que o cara joga 3 jogos bons e 5 jogos ruins e depois se lesiona. O Alan, que tá voltando a jogar um bom futebol, eu não vou aqui criticar o Alan, porque tá voltando, mas, gente, a gente para analisar, saiu o Gerson de titular do Flamengo, entrou o Alan. Cara, tem alguma coisa muito errada. Entendeu? Olha como é que o elenco do Flamengo tá descendo de nível. Sai o Gerson para entrar o Alan de titular. A gente tem o Luiz Araújo, que consegue fazer bastante partidas. Não, desculpa, pulei um jogador, Arrascaeta,
que é um jogador que a gente sabe dos problemas físicos que tem, e essa temporada talvez está sendo uma das melhores dele nos últimos anos de questão física, dele tá aguentando muitos jogos repetitivos em sequência, e a gente talvez tenha agora a reserva para Arrascaeta, o Carrascal chegando, mas a gente não tem, por enquanto, a reserva para Arrascaeta, a gente tem que improvisar jogador ali. A gente tem o Luiz Araújo, agora sim, que consegue fazer muitas partidas em alto nível, consegue ter uma boa sequência. O Plata, que estava lesionado, voltou agora, é um bom jogador, gosto muito dele, um dos jogadores mais inteligentes do Flamengo. Fez uma péssima partida contra o Santos, mas falta amadurecer ainda, um jogador novo, 23 anos, amadurecer na questão, como se diz, questão de fazer gol em si. A gente tem o Pedro, que eu não vou falar muito do Pedro aqui, porque não tá jogando, não tá relacionado, desculpa, não tá sendo relacionado, mas não vem treinando bem, isso quer dizer que ele não tá tendo ritmo de jogo, não tá tendo um físico muito bem preparado, enfim. Mas quem? Juninho, não vou comentar, não joga, Felipe Luiz não coloca pra jogar. Cebolinha e Michael são um peso para esse time, porque o Flamengo tá em uma necessidade gigantesca de ponta esquerda, né? Porque Michael, quando entra o Michael, o Cebolinha tá melhor, quando entra o Cebolinha, o Michael tá melhor. Porque são os jogadores que menos correm no Flamengo. Eu nunca vi isso. Já tá passando dos limites já. Esses dois não dá mais, entendeu? E o Bruno Henrique, que sim, é um jogador muito bom, que tá voltando aos poucos, né? Ele estava fazendo um muito bom começo de temporada, depois caiu, acho que foi muito por conta da polêmica das apostas, e agora está voltando aos poucos, né? A gente viu ele jogando muito bem contra o São Paulo, decidindo o jogo contra o Chelsea, e contra o Santos foi um dos jogadores que mais jogou bem ali, pode-se dizer, né? Contra o Santos, a gente viu contra o Santos os jogadores jogando com preguiça. A gente viu hoje a diferença grotesca. Os jogadores da base jogaram com muita mais confiança, correndo o triplo do que o Flamengo correu contra o Santos. Enfim, depois a gente deu uma analisada no elenco todo do Flamengo, viu como o Flamengo perdeu os jogadores. Com o elenco do Flamengo, cara, é um elenco muito bom, tem um técnico excelente, mas está ficando cada vez mais fraco o elenco e não chega ninguém. Essa janela vai até setembro. Tem muito tempo ainda, mas os jogos decisivos estão vindo. Vai ter um Atlético Mineiro e Flamengo agora pela Copa do Brasil, daqui a pouco vai ter um Inter e Flamengo. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Que Deus nos abençoe contra o Flamengo, contra o Fluminense. Eu acho que vai ser um jogo sim bem tranquilo. Eles perderam os principais jogadores dele. Eles vão sentir sim essa perda e a gente vai entrar. O Flamengo não joga dois jogos mal. O Flamengo não joga dois jogos mal. O Flamengo vai entrar e vai engolir o Fluminense. Enfim, vamos com tudo contra o Fluminense. Amanhã vai ter um vídeo novo, vai ter live. Enfim, amanhã que venha muitas notícias boas para o Flamengo, que todo dia tem notícia no Flamengo. Enfim, muito boa noite, pessoal. Bom dia, na verdade, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Enfim, valeu, pessoal. Tchau.